Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Olá, boa tarde. Hoje é domingo, dia de Thales Talk. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que realmente é um ídolo pessoal. Para mim é uma satisfação estar com ele. Lucas, conhecido como Lucas Rec Quiro. Visto. Estamos aqui na Casa da Coluna, referência na reabilitação, também na parte de condicionamento físico. Estamos na unidade do Recreio, mas tem também em Copacabana. Exato. Vou apresentar o Lucas rapidinho, você melhor do que ninguém sabe da sua vida. Você, além de ser quiropraxista, é homem de negócios, é um pouco de tudo, atleta também. Então, vamos lá. A minha história, algumas pessoas sabem, outras não sabem. Eu tive a vida completamente transformada devido a 2 hérnias de disco. E quem já sentiu essa dor sabe que às vezes pode ser uma dorzinha leve, moderada, uma protusão, ou pode ser aquela que veio com tudo e incapacita e faz da sua vida assim uma mudança de antes e depois das hérnias. Acredito que aqui você deva receber de todos os casos um pouco assim. Você pode dizer pra gente um pouco da parte da prevenção, não deixar chegar nesse caso extremo, a gente não negligenciar qualquer tipozinho de dor, e também quando a gente já está com aquela dor, tem aquela velha cultura de que às vezes só operando, só que eu como leigo sei que 90% dos casos não são cirúrgicos, você é referência em tratamento não cirúrgico. Certo. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por estar participando, tá? É um prazer poder contar um pouquinho da minha história e, quem sabe, contribuir um pouco para as dores das pessoas. Primeiramente, é importante entendermos o seguinte, que da lesão do disco, da hérnia de disco, nós temos as principais 2 lesões, que é a protusão discal e a extrusão discal. As duas são o mesmo processo de lesionamento, porém uma lesão mais forte do que a outra, mais agravada um pouquinho, mas é o mesmo tipo de lesão. A dor na coluna lombar, a dor da hérnia, propriamente dito, ela acontece em 2 tipos de dores. A dor da coluna lombar, que não está associada diretamente à lesão do disco, e sim ao mau funcionamento da coluna lombar. Esse mau funcionamento sim que leva a ter a protusão discal, as lesões do disco. E o sintoma que está relacionado à hérnia de disco, propriamente dita, a protusão ou a extrusão, é a parestesia ou analgesia, que é a famosa dor do ciático, a irradiação para a perna. Então, a dor lombar, ela é gerada pelo mau funcionamento da lombar. Esse mau funcionamento, na grande maioria das dores, a dor antecede as dores da protusão discal, a dor na lombar, que quando negligenciada, enfraquece os músculos da coluna lombar e aí sim possibilita que o disco seja danificado. Então, no momento que a pessoa já está com a hérnia, a pessoa tem a dor do mau funcionamento da coluna, a dor lombar, e pode ter a irradiação na perna. Então, também existem pessoas que têm a lesão do disco com a irradiação na perna e sem a dor lombar. Ou seja, enquanto os músculos da coluna lombar se manterem ativos, a inflamação da coluna gerada pela lesão do disco consegue ser eliminada. Então, a dor acontece por excesso de inflamação na região. Se a região da lombar não estiver inflamada, mas o disco estiver lesionado, a pessoa sente só a dor na perna e não sente a dor na lombar. Quando a pessoa, ao contrário, acontece, quando o disco está lesionado, mas não tem um inchaço por dentro que comprime o ciático, a pessoa, às vezes, mesmo com a protusão, só sente a dor local lombar. Então, são 2 entidades diferentes, a dor da lombar, que é a dor da hérnia de disco, que é a dor da lombar relativa ao mau funcionamento da coluna, e a dor na perna, sim, que é relativa à lesão do disco, a protusão ou a extrusão, que são as mais comuns. Muito interessante isso, porque eu pessoalmente tive essas 2, teve uma época que foi só a lombar, e todos os profissionais e até os curiosos falavam, quando vai para a perna é que a coisa às vezes está um pouco mais grave. Aí quando realmente foi para a perna é que desencadeou todo o processo. Então, o próprio tratamento das lesões de disco, ele visa cicatrizar o disco através da melhora da estruturação, a melhora do movimento e da estruturação e estabilidade desse movimento da coluna lombar. Geralmente está associada à perda da curvatura. A nossa coluna lombar tem aquela curvinha, a lordose, e essa lordose deve ser mantida. A perda da lordose que está associada à compressão dos discos. Então, quando a pessoa faz o tratamento para devolução da lordose, acionamento dos músculos que estabilizam a coluna, a dor cessa,
pois os músculos fortalecidos recebem estímulo do cérebro neurológico, esses que mantêm os músculos estáveis, e esse estímulo neurológico que desinflama. Tanto que o paciente, após para de sentir dor, 1 ano após sentir dor, faz a ressonância, a protusão ainda está lá. Porém, agora o corpo está conseguindo desinflamar a inflamação gerada pelo dano do disco. Se o corpo conseguir manter essa região estável por um longo período, de 6 a 9 meses é o tempo de cicatrização do disco, o disco cicatriza e fibrosa e fecha como outra lesão qualquer. É muito difícil o disco fechar para os leigos sem entenderem o que tem que fazer para fechar o disco, porque como está dentro da coluna, nós ficamos pressionando o disco sempre em cima. Então ela alivia. Eu digo para o paciente, se a dor não aliviasse nada, a inflamação não fosse eliminada nem um pouco, a dor seria persistente e não diminuiria nunca. Quando a pessoa deita numa posição mais cômoda ou cuida da posição, a dor já reduz um pouquinho. Ou seja, existe uma capacidade do corpo de desinflamar ainda. Porém, a fragilidade faz com que a lesão seja gerada várias vezes, subsequentemente, e que a inflamação não consiga ser eliminada. Então, é um ciclo vicioso. Quando chega no nível de inflamação que o corpo não consegue restaurar, enfraquece. O enfraquecimento fragiliza, a fragilidade lesiona, a lesão inflama e fica uma bola de neve, a ponto de qualquer posição errada, um simples espirro, machuca lá de novo o disco intervertebral. Nossa, que interessante. Realmente é tudo interligado. Tudo tanto interligado. A parte neurológica, a parte da musculatura, porque Exatamente. até o nome do canal é fortalecimento, porque a gente tem que fortalecimento de core. E eu, leigamente, acho que, infelizmente, uma grande maioria dos jovens, assim, 18, 19 anos, vai para academia, bota 40 no supino, mas não tem uma preocupação com exercícios de... A gente estava conversando antes de ligar a câmera, propriocepção e consciência corporal e tudo. E hoje em dia eu tenho essa visão mais global, assim, e da importância, né, de... Claro. O mais importante é a gente fazer um fortalecimento do corpo, né? A musculação, ela é para músculos específicos, fortalecimento do ombro, do peito, etc. Mas sempre pensando no corpo como um todo. Né? O exercício é para o corpo. A gente não tem como a gente se mexer com um músculo só. Sendo que ele se movimenta, nós trabalhamos no corpo inteiro. Então, o simples exercício de bíceps, a coluna deve estar bem posicionada, a base deve estar bem estável, a postura deve estar estabilizada. Isso para trabalhar os músculos também que sustentam essa posição. Se nós largarmos o corpo de qualquer jeito, trabalharmos só naquele músculo, a gente vai ficar apto para fazer só aquele movimento. E não para fazer a combinação durante o dia de movimentos que usam também aquele músculo como participante. Né? Então sempre o foco na postura, no trabalho dos músculos internos, para fazer o fortalecimento estrutural e assim fazer com que nós não nos machuquemos, que o repouso muscular seja mais fácil e assim a gente vai tendo um desenvolvimento melhor sem ter lesões. Então na prática nós vemos o quê? Se nós pegarmos pessoas que estão há 10 anos na academia e tirarmos todo mundo da musculação, em 2 anos as pessoas vão estar piores. E eu pergunto, e o que fizeram esses 10 anos de musculação na pessoa então? Verdade. A pessoa que fez 10 anos de musculação, ela deveria dizer, bom, eu 2 anos eu estou garantido pelo menos, posso parar, por mais que eu enfraqueça um pouco, eu não vou sentir nada, porque eu já estou num processo de fortalecimento há muito tempo. A pessoa, se ela faz musculação há 10, 20 anos, ela para 6 meses, ela sente dor, é porque tem muita coisa sendo feita errada. Ela não fez o trabalho de fortalecimento estrutural, aquele que vai manter ela sadia por mais tempo. Então temos que ter em mente o seguinte, quanto mais exercício nós fizemos, menos a gente deveria precisar. E não ao contrário. Né? Hoje em dia as pessoas fazem academia há 10 anos, quando para 6 meses, dizem, eu senti dor porque eu parei. Está errado. Está errado. A dor é um aviso que alguma coisa não está correta, então essa pessoa enfraqueceu muito rápido. Isso não seria normal se ela tivesse feito um processo de fortalecimento realmente legal, com a postura correta, com o peso estrutural caindo da forma correta, ela não enfraqueceria tão rapidamente. Olha, eu senti isso na prática, eu passei 15 anos na minha adolescência em musculação, mas não tinha muita informação, era época pré-Google, pré-rede social e as academias que eu frequentava também era aquela academia raiz, não tinha lá tanto... orientação. Exato. E depois que eu tive esse período inativo, agora eu voltei com uma equipe multidisciplinar, desde nutricionista, fisioterapeuta, ortopedista, e eu consegui aos poucos ver a diferença de fibra muscular, qualidade muscular, do que só aquele inchaço, retenção, assim.
E eu fiquei fascinado por isso. Falei, nossa, realmente a gente não sabe tratar do nosso próprio corpo. Às vezes a gente não sabe nem malhar direito. Exatamente. Acha que sabe, acha que é o dono da verdade. Exatamente. Então, assim, na verdade, este não é o erro dos leigos, né? Os leigos estão lá para ser orientados. O que existe é uma falta de cuidado dentro das academias, no momento que se recebe uma pessoa, de se fazer uma avaliação com calma, específica para cada um, para poder direcionar um treinamento específico para aquela pessoa. Então se faz sempre buscando o que a pessoa quer como resultado, né? Se um cara é magro e corre, a gente vai ter que correr também para ficar magro igual ele. Se o cara levanta um peso e tem determinado resultado, a gente vai lá querer fazer o que o cara está fazendo para ter o resultado. E nós deveríamos, na verdade, fazer o caminho que ele fez para chegar até lá, né? Começar a correr primeiro, começar a caminhar rápido, botar um peso na mão, levantar o mesmo peso por mais tempo, aumentar o número de repetições, fazer exercício de um pé só, fazer exercício de pulo, pular com um pé só, andar para trás, andar para o lado, para depois ir acrescentando outros exercícios funcionais. Então as pessoas não conseguem fazer o básico, na grande maioria das vezes, e querem já fazer uma coisa mais avançada, e acaba que a pessoa se machuca. Então se nós não fizermos aquela preparação anterior dos músculos estruturais, do que realmente dos pés, das mãos, do que realmente a gente usa muito, fica um exercício muito cansativo para o corpo. E com o tempo, a tendência do nosso organismo se desgastar, a capacidade de restauração reduzir, e aí começa a inflamar demais. E o cérebro avisa isso como dor. Então toda dor não é normal, a gente não pode, a dor normal é aquela dor da musculação, aquela dor muscular que passa com 2, 3 dias de sono. As dores que persistem por mais tempo já são inflamações que o nosso corpo não está conseguindo eliminar. Então a dor é um aviso que alguma coisa não está certa. Falou para comentarmos sobre a negligência, né, das dores, principalmente com o uso de medicações, pessoas que se automedicam. A medicação, principalmente os anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, elas fazem um mal tremendo para a nossa musculatura, pois elas desaceleram a nossa capacidade de recuperação. Elas cortam as células chamadas prostaglandinas, que fazem o processo de restauração celular. Então, o processo de restauração acontece, porém ele acontece mais fraco. A fibra muscular, quando ela é lesionada durante o exercício, aquela microlesão sadia, e a pessoa toma um anti-inflamatório, essa fibra é regenerada com menos força. Então a chance de ela romper novamente é maior. Então no Google, quem colocar lá, efeito de anti-inflamatório sobre os músculos, vai estar cheio de matéria falando. Anti-inflamatório impede a recuperação muscular, atrasa a recuperação muscular, inibe o ganho da musculação, anula o treino. Tudo isso são sinônimos, porque se não deixa a musculatura se recuperar, é como se a pessoa não tivesse feito nada. Então a prioridade do nosso organismo sempre é a recuperação. Não adianta a pessoa fazer exercício, não adianta a pessoa fazer nada em questões físicas se não houver a recuperação. Então na academia as pessoas falam, a gente não pode exercitar todos os dias a mesma coisa, porque temos que recuperar. Porém tem gente que não dorme, toma um Rivotril, toma Stilnox, não tem intestino que funciona bem, desbiose no intestino, problema de fígado. Como que essa pessoa recupera? Nem dormindo uma semana, nem 10 dias, nem 15 dias. Aí acontece aquela história da academia, pessoas que estão há anos na musculação não desenvolvem, porque na verdade não se recuperaram dos treinos anteriores. O que acontece com essa pessoa quando a gente aperta na musculatura dela, pega a perna e aperta lá, ai! Aí diz, ué, tá doendo? Não, tá doendo porque ele está apertando. Não sinto nada. Aí eu aperto no braço, em outra região, não tem dor nenhuma. Então, se a pessoa está com a musculatura inflamada, quando aperta, ela não sente, é porque o nível de percepção dela que está comprometido. Então, aquela inflamação excessiva, na verdade, ela está atrofiando as terminações nervosas da musculatura e faz com que a pessoa não esteja percebendo aquela dor muscular. Então, aperta o braço, músculo bem inervado, desinflama com facilidade. Dá uma contraída no braço, posso apertar, contrai mesmo, posso apertar com bastante força que não sente nada. Essa mesma força na lateral da perna, me incomoda um pouco mais. Músculo mais interno, me incomoda mais ainda. Aonde tem mais inflamação, onde desinflama menos, dói mais. Então todas as pessoas que nós apertamos no corpo dela, já está tudo dolorido, são várias falhas consecutivas na recuperação. Essa pessoa, quando a gente começa a fazer um trabalho de soltura muscular, alinhar as articulações, acionar os músculos estruturais, que dão capacidade desses músculos entrarem em repouso, os músculos desenvolvem sem fazer nada.
só se recuperando de tudo aquilo que foi feito. Então as pessoas quando chegam aqui na minha clínica com dores no joelho, dor na coluna lombar, dor na região do quadril e com aqueles músculos que não desenvolvem características das pessoas que têm dores e começam a fazer o trabalho de recuperação, os músculos vão desenvolvendo, se recuperando na verdade tudo aquilo que foi feito. É como se a pessoa não fizesse musculação todos os dias sem dormir, depois dormisse 60 dias diretos. A pessoa recuperaria de tudo aquilo. Mas para isso ela teria que ter terminações nervosas fazendo aquilo tudo. Como o músculo atrofiado perde as terminações nervosas, a gente liga aquele eletrodo da fisioterapia, o músculo não ativa, não contrai, porque ele não tem terminação nervosa. Se ele não tem terminação nervosa, ele não contrai com eficiência. Se ele não contrai com eficiência, ele não consegue fazer a manutenção dele próprio, porque ele não gera microlesão, não tem força neurológica para gerar microlesão. Como ele não rompe, ele não dá o start para iniciar o processo de cicatrização. Então o músculo cada vez mais cansado, mais cansado, mais cansado e as dores acontecem. Nossa, é quase uma aula particular assim, tô de queixo caído. Como que veio o seu interesse pela área da saúde? Desde pequenininho você já gostava ou... Desde pequenininho fui um apaixonado pelo esporte. Agradeço aos meus pais que aos 4 anos me colocaram no judô. E eu sempre tive muita facilidade, sempre me destaquei na minha turma. Eu caminhava, plantava bananeira com as mãos, já fazia coisas de equilíbrio bem avançadas para a minha idade. Então eu sempre tive uma facilidade do desenvolvimento motor facilitado, talvez pelos esportes que meus pais me colocaram na infância. Meu pai também foi atleta, sei que me estimulava muito quando eu era pequeno. Então eu fui desenvolvendo uma consciência corporal acima da média. E no momento que eu entrei na academia com 16 anos pela primeira vez, me chamou muito a atenção como as pessoas faziam errado. Todas as pessoas, mesmo com professores do lado. Erros simples, como olhar para baixo durante os exercícios, fazer um bíceps, olhar para o bíceps, isso inativa os músculos estabilizadores da coluna, exercícios com os pés tortos, fazer agachamento com a coluna torta para frente, puxar exercício com a coluna curvada para frente, coisas que mesmo sem um estudo me chamavam muita atenção e que pessoas formadas estavam lá não percebiam. Aí eu fazia o exercício assim, digo, não é possível, o cara não está com dor no pescoço fazendo assim. Eu acho esquisito só de botar a cabeça para baixo. E aí, anos se passaram, isso foi há 20 anos atrás, eu tenho hoje 35, então 19 para 20 anos atrás, e os erros são os mesmos, exatamente igual. Me vejo lá com 16 anos na academia, as pessoas fazendo igual. Ou seja, em 20 anos não mudou. Quando eu me formei, eu fui para a área da quiropraxia porque eu sempre fui apaixonado pela área da saúde, relacionado ao movimento. Achava que eu ia fazer ortopedia, neurologia, ia para a área do esporte. Porém, quando eu conheci a quiropraxia, me chamou muita atenção pelo fato do quiropraxista conseguir ajudar mais do que a medicina enxerga. No meu caso, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu fui num quiropraxista, conhecer um quiropraxista, e ele falou que eu estava todo errado. Tá com o ombro esquerdo fora do lugar, tá com o quadril direito desalinhado, tá com o pé assim, tá com não sei... E pro médico estava todo perfeito, não tinha mais que melhorar. O exame de sangue estava ótimo, parte hormonal estava ótimo, estava tudo maravilhoso. E o quiropraxista ainda pegava e conseguia potencializar a minha melhoria. Isso me chamou muita atenção. Quando eu fui estudar a respeito da quiropraxia, eu vi que o chefe do Comitê Olímpico Americano é um quiropraxista desde as Olimpíadas de 1984. O chefe do Comitê Olímpico Russo é um quiropraxista, ou seja, ele que manda nos médicos na área da quiropraxia, porque quando se fala em mobilidade, em funcionalidade, em correção imediata, sem medicação, é o quiropraxista. Então o médico nas Olimpíadas, ele está lá para, caso quebrar um osso, caso der uma lesão traumática, que ele tem que pegar o atleta dali e levar para o hospital. Coisa de resolver na hora, é o quiropraxista que atua. Então, como eu comecei a estudar, vi que era muito conhecido no mundo inteiro, já era aceito no Comitê Olímpico brasileiro, americano. Tiger Woods, Michael Jordan, atletas conhecidos mundialmente já fazem quiropraxia há muitos anos, desde 1970 nos Estados Unidos. Existem quiropraxistas nos clubes de futebol, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Na NBA tem quiropraxista dos times, no futebol americano tem quiropraxista de cada time. Então eu vi que era uma profissão muito gigante, que só não era conhecida no Brasil ainda. E essa parte que me chamou a atenção, como que eu poderia pegar pessoas que já estão no alto rendimento e ainda potencializar mais. Isso que me chamou muita atenção. Olha, que interessante. Não por coincidência, Estados Unidos e Rússia são as maiores potências olímpicas e eu conheço diversos atletas de alto rendimento que falam, olha, top 5 pessoas no meu speed dial aqui do celular é o meu quiropraxista, porque quando eu tô todo
errado, jogador de vôlei com muito impacto, às vezes 3 da manhã, fala, nossa, não vou conseguir dormir. Liga, faz uma consulta particular e tudo. É isso aí. Então o quiropraxista atua na coluna, que é o sistema nervoso, né? Então realmente melhora todas as funções fisiológicas quando a coluna, o desgaste degenerativo da coluna ainda dá condição de fazer a função voltar. Quando o desgaste degenerativo já está muito acentuado, né, muita artrose, muita calcificação, e os tecidos não conseguem mais estabilizar aquela quantidade de lesão devido ao dano neurológico, né, se a articulação estiver degenerada demais e o nervo muito afetado, fica muito difícil do músculo sustentar aquela contração, porque ele precisa de uma contração isométrica que depende do nervo. Então, se chega uma hora que está muito degenerado, o músculo não consegue mais estabilizar aquilo. A gente fala no processo paliativo. Enquanto ainda existe força neurológica para puxar a coluna na posição correta e estabilizar, a pessoa ainda consegue melhorar a movimentação e realmente progredir na página neurológica, o corpo se restaurar melhor. Então, vamos dizer, uma explicação geral, um pouquinho da quiropraxia para quem não conhece, e eu quero desvincular um pouco das dores, tá? A gente pode mostrar o computador? Pode, claro. Eu boto mais pertinho também. Ah, aqui tem a anatomia, né? Isso. Ali então tá o nosso cérebro, a medula espinhal e as regiões inervadas pelos nervos que saem da coluna. Praticamente do pescoço para baixo, tudo recebe nervos e ramos neurológicos do cérebro que passam dentro da coluna vertebral. Então todos nós sabemos que se nós rompermos o pescoço, a medula, ficarmos tetraplégicos, tudo para. O intestino não funciona, a pessoa tem que usar fralda. A pressão arterial não consegue ser controlada, a pessoa é hipertensa, vira hipertensa. O fígado não é controlado, a pessoa vira diabética. Tudo, nada funciona mais porque corta a função do sistema nervoso. Então, se a pessoa tiver, dependendo da idade que tiver, pode ter 15 anos, ser um atleta, se romper a medula, no dia seguinte ela tem que tomar os mesmos remédios do velhinho de 99 anos. Anticoagulante, antihipertensivo, antiarrítmico, remédio para urinar, remédio para as fezes, para tudo. Porque o sistema nervoso não manda mais estímulo sozinho. E mesmo com as medicações, a pessoa não vive muitos anos, porque vai tendo falência múltipla dos órgãos, porque os estímulos vão parando com o tempo. Então, se nós rompemos 100% da medula, a gente para 100%. Se nós tivermos desgaste degenerativo, lesões medulares que afetam a medula 10, 20, 30%, também temos diminuição de 10, 20, 30% proporcional a essas regiões. Então, isso é o processo de envelhecimento. É uma perda funcional devido ao desgaste degenerativo que afeta principalmente a medula. Então, a gente não vê uma pessoa idosa, sadia, com a coluna ruim. E a gente não vê uma pessoa doente com a coluna ereta. Então, todos nós sabemos disso e associamos o movimento à saúde. Da seguinte forma, é fácil de perceber, fácil de entender. Temos duas pessoas, uma de 30 anos levantando um peso de 200 quilos, vamos imaginar uma situação hipotética, levantando um peso de 200 quilos, e temos uma pessoa de 60 anos sentada, sem fazer nada. Nessa primeira hipótese, quem é mais sadio? Depende da situação, mas o de 30 anos. O de 30 anos levantando peso, certo? Agora esse de 60 ou 70 anos levanta, dá 3 mortal para trás, 2 piruetas, 5 cambalhota, 3 estrelinhas no chão, mas não levanta nem 1 quilo. Quem que é mais sadio agora? Ainda brinca com os netos ali, né? Então a gente desassocia a saúde ao peso e sim ao movimento. Então ninguém pergunta, mas ele bebe, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo, não. A gente sabe que se ele der 3 piruetas, 5 mortal, 5 cambalhota, ele está sadio, não importa o que ele faz. Verdade. O Joseph Pilates te falado, né? Você é tão jovem quanto a sua coluna. Isso porque afeta aqui. Então, quando nós fizemos a quiropraxia, nós também mudamos. Funcionamento gastrointestinal, síndrome do intestino irritável, melhora. Pressão arterial, pessoa hipertensa, melhora. A pessoa passa a não ser mais hipertensa. Mexendo na coluna, o corpo volta a conseguir controlar a pressão arterial. Nós temos um nervo entre a primeira e a segunda vértebra chamado o nervo que inerva os baroreceptores. Os baroreceptores são sensores de pressão arterial que estão em volta das artérias.
que quando a pressão arterial aumenta, os baroreceptores reconhecem, são sensores de pressão localizados na parede do seio carótido e do arco aórtico. Transmitem informações sobre a pressão arterial aos centros vasomotores do tronco encefálico, ou seja, quando a pressão aumenta, o nervo que está ligado na medula e no arco da aorta reconhece esse aumento da pressão e fala para o cérebro: opa, tem mais pressão arterial chegando aqui. O que a gente tem que fazer? Vasodilatação das veias, que é o recurso primário de controle da hipertensão. Quem faz a vasodilatação das veias? É o nervo de T4, que inerva as veias. Então manda o estímulo no neurotransmissor, manda o estímulo para a veia dilata. Opa, mas tem uma lesão aqui, o nervo não está mandando. Então não dá para dilatar a veia. Então, próxima função, aumenta a frequência cardíaca. Então, joga lá na C5, C6, nervo frênico, que controla o diafragma. Opa, mas eu também tenho uma lesão no nervo frênico. E agora? Não deu certo, vamos ter que aumentar a pressão arterial. Aí a pressão arterial fica alta. Então, a hipertensão é uma falta de capacidade do nosso sistema nervoso de regular a pressão. Então, quando nós falamos isso, fica difícil de entender porque nós não vemos isso na prática. Agora, se nós falarmos, a pessoa hipertensa fez 2 anos de yoga, emagreceu 20 quilos, regulou a alimentação e agora não está mais hipertensa, a gente acredita. Na verdade, o que aconteceu? O mesmo processo. Ativou os nervos através do exercício, da perda de peso e o próprio organismo voltou a conseguir controlar a hipertensão. Isso aqui é interessante. Exatamente. Então, onde nós vemos isso? Em escolas de yoga, coisas relacionadas ao movimento, escolas de dança, coisas que as pessoas se movimentam muito. A gente vê pessoas dizendo: meu intestino melhorou, antes eu não dormia, agora eu durmo. Eu não ia no banheiro, agora meu intestino está solto. Ou o intestino era solto demais, agora está regulado. Eu tinha TPM, agora não tenho mais. Eu tinha dor de cólica, agora passou. Eu tinha dor de ouvido e passou. Tudo isso está sendo melhor regulado pelo sistema nervoso. Então, o nosso corpo gosta muito de movimento e não tanto de exercício, que não são sinônimos. No Brasil, de maneira geral, a gente faz muito exercício e pouco movimento. Exatamente. Então, um exemplo, tá? Pessoas que me procuram aqui, me perguntando como que eu tenho artrose no quadril se eu corro a vida inteira. Nunca senti dor nenhuma. Eu digo: tá bom, o senhor correu a vida inteira. E o senhor abria a perna para fora, para dentro, subia para trás, para o lado, para o outro? Não, o senhor não fazia. Só saia correndo. Exatamente. Então ele chega aqui com aquela postura de corredor curvado para frente. O irmão gêmeo dele, que não corria, mas jogava capoeira, brincava na escola com as crianças, ia para o chão, brincava, fazia tal coisa, era mais móvel. Ele provavelmente não tem um coração tão potente, mas a saúde dele está melhor. Isso aqui é interessante. É tudo interligado, realmente. O corpo humano é uma máquina perfeita. Tudo interligado. Então, regras gerais: movimentem-se muito, menos esforço, menos carga em cima do corpo, mais cuidado com a postura durante a execução dos exercícios. Quando for fazer uma corrida, corra com os passos largos, corra de lado, movimenta os braços para um lado e para o outro. Esse tipo de exercício gera mais saúde do que a preparação física gerada por peso, gerada por sobrecarga demasiada em cima do organismo. Então, na prática, nós vemos atletas olímpicos não vivem tanto a mais assim do que pessoas sedentárias. Então, isso deveria, no mínimo, chamar atenção. Se o cara já foi entre os 10 mais potentes do mundo, como é que ele não passa dos 100 anos fácil? Não, esse cara está garantido. 90 no mínimo. Não, morre com 80 igual todo mundo, 80, 85, 90. Porque desgasta demais a estrutura e a falta de capacidade de se regenerar reduz. A pessoa acaba ficando doente. Se esse atleta se mantesse mais móvel, cuidasse para manter mais o que ele ganhou, com certeza ele viveria muito mais. Então, não é o 8 nem o 80. Tudo é o equilíbrio. Não adianta. Você falou agora de atletas de alto rendimento e tal. Muitos frequentam aqui a clínica. Foi até por um post do Instagram de um ídolo pessoal meu, o Carlos Burle, que veio aqui há muitos anos atrás. Eu nem tinha dor ainda. O Instagram nem existia stories. E de todos os atletas, assim, tem alguma modalidade que você fala: essa daí, se não tomar cuidado, pega a coluna, ou cada caso é um caso? Sim, tem esportes que prejudicam bem mais a coluna, como, por exemplo, as lutas.
o jiu-jitsu é uma das lutas que mais sobrecarregam a coluna. Não que vai prejudicar, mas que a pessoa tem que ter uma preparação estrutural e da musculatura que é sobrecarregada mais forte para não se machucar. Como as pessoas não têm esse entendimento, atualmente a luta é o que nós vemos as pessoas mais machucadas, com maior quantidade de lesão, desgastes degenerativos precoces, pessoas com 40 anos com artrose, com hérnia de disco, com lesões de menisco, limitações grandes, já com corpos de pessoas bem mais idosas, com degeneração, devido à falta de cuidado para poder fazer o esporte com segurança. Nossa, que interessante. Eu jurava que você ia dizer o surf ou o crossfit, algo assim, na verdade Não. foi a luta, né? A luta ela é bem degenerativa, né? De maneira geral, a gente consegue saber quais são os esportes. Se nós pensarmos, dá para saber quais são os esportes que mais detonam. São os esportes que a pessoa vai perdendo o rendimento com os anos. Então, se nós pegarmos uma pessoa de natação, um nadador de 20, um de 30 e um de 40, geralmente o de 40 nada melhor do que o de 30. Porque ele teve 10 anos a mais de treinamento técnico, Tem então, a mentalidade, a experiência. e o físico não foi tão degenerado. Entre um lutador de 30 e um de 40, eu não conheço nenhum lutador de 40 que ganhe do de 30. Eles dizem, olha, o cara é bem mais novo, é bem mais forte. Eu pergunto, mas tu tem 10 anos a mais de treinamento, né? 10 anos é pouco, são 5.000 horas de treinamento a mais. Tu deveria estar bem melhor. Mas o desgaste degenerativo foi tão grande que a técnica não consegue ser desenvolvida. Apesar da técnica estar lá, ele tem a técnica do soco, mas o ombro não funciona. Então não adianta. E o outro não tem tanta técnica, mas tem muito mais força física. Então, se a gente parar para pensar, eu daqui com esse esporte, daqui a 5 anos ou 10, eu vou estar melhor ou pior? Se eu tiver melhor, o esporte não é tão degenerativo. Se tu pensar que com 5, 10 anos tu vai estar pior, é porque esse esporte é muito lesivo, ou pelo menos teu corpo não está preparado para sustentar ele. Um exemplo seria a corrida, né? Se a pessoa não fizer uma preparação para a corrida, não tiver as pernas fortes, o tornozelo funcionando bem, não for leve, a corrida 5, 10 anos depois a pessoa está pior. Com lesões degenerativas, artrose, lesões de joelhos, lesões relacionadas ao impacto excessivo. Se a pessoa estiver leve, funcionando bem, 5, 10 anos depois a pessoa está correndo melhor. Diz, não, hoje eu estou bem melhor do que há 10 anos atrás, porque antes eu não corria, agora eu corro. Deveria ser o óbvio, né? Mas quando a pessoa se machuca, a pessoa diz, estou pior porque agora eu corro e acabei machucando. Nossa, que interessante. Vou levar isso aí pra vida e vou espalhar essa palavra aí. Faz esse paralelo. A minha cunhada, ela começou a correr, se curou até de depressão pós-parto, com atividade física, e ela a cada vez está evoluindo. Começou com 5K, 10K, 21K, então ela está sendo bem assessorada, tem um personal que cuida dela, e não é aquela coisa de você chegar e fazer por conta própria, sempre buscar um profissional que Sim. você vai ser bem assessorado. Claro. Outra dica geral também é o seguinte, observar o que a atividade física está fazendo com a sua qualidade de vida. Outra forma, né, geral de nós interpretarmos o que uma atividade física pode estar fazendo com a nossa saúde é o seguinte: observarmos alguns sinais como a qualidade do sono. A atividade física, ela naturalmente deveria liberar endorfinas, o hormônio do crescimento, as hormônios de bem-estar livre e bem-estar e regenerativos. Quando o corpo está muito fadigado, muito lesionado, a gente tem esse efeito imediato da atividade física, mas não tem um efeito prolongado. Ou seja, quando a pessoa para a atividade física, ela sente alguma piora, como por exemplo o sono. Então, se a pessoa faz exercício físico e não consegue dormir, é porque o exercício físico não está promovendo esses agentes benéficos. Então, provavelmente a pessoa está liberando cortisol, está liberando outros hormônios maléficos ao desenvolvimento. Se a pessoa faz um exercício e diz, nossa, eu durmo bem melhor quando eu faço exercício, então a dica é o seguinte, para 4, 5 dias e vê se o teu corpo continua dormindo melhor ou se o teu corpo já está dependendo do exercício. Então, nosso corpo não deveria depender da atividade física, a atividade física deveria ser um extra. O corpo sadio, ele funciona sozinho, assim como nós somos jovens. Então, a pessoa com 10 ou 15 anos, ela não precisa fazer exercício, ela tem que se mexer. Vai para a escola andando, volta, vai jogar uma bola da tarde e volta, tá tudo certo. A atividade física do dia está feita. Porque o corpo é muito móvel, então a gente se movimenta muito bem. Essa atividade faz um efeito benéfico. Com os anos, a tendência, se a gente ficar dependendo da atividade física para fazer o nosso organismo funcionar, quando a gente para a atividade física, a gente tem principalmente a mudança do sono e se sente pior de maneira geral, mais cansado, e não deveria.
Então, atenção sempre no sono. O sono é um termômetro para a nossa saúde. Se estiver dormindo pior, não é normal. A atividade física pode estar fazendo mal ou pode estar liberando hormônios maléficos nesse momento, por algum motivo. A atividade física, quando está fazendo bem, obrigatoriamente ela melhora o sono da pessoa e mantém o sono melhor por um tempo. Lucas, muito, muito interessante. Uma pergunta que veio na minha cabeça agora: quais são as atividades que você gosta de praticar? Eu gosto de praticar praticamente todos os esportes. Os meus esportes atualmente é a bicicleta, faço um pouquinho de surf e musculação. As 3 coisas. Mas os esportes que eu mais gosto atualmente é o ciclismo. Então assim, eu sou a favor de todos os esportes, acho todos os esportes maravilhosos, desde que a pessoa se prepare. Eu nunca me preparei para correr, gosto muito dos meus joelhos, só tenho 2, vou viver muito tempo, quero que meus joelhos vivam comigo até lá. Então, se eu quiser correr, eu vou fazer um fortalecimento das minhas pernas, vou fazer um processo de preparação para que a corrida consiga fazer, para que aquele treinamento não seja muito extenuante para mim e o meu corpo consiga se recuperar progressivamente, para depois de 10 anos eu estar bem melhor do que há 10 anos atrás e não pior, como acontece infelizmente com a grande maioria das pessoas que não se preparam e acaba que com o tempo a atividade física acaba sendo um mal ao invés de gerar um bem. Eu entrevistei um ortopedista, o Dr. Pedro, ele completou 2 Ironmans. Ele disse que do treinamento o mais difícil era a corrida, que era o mais desgastante por causa do impacto. Ele falou que tinha dia que eu não conseguia fazer um transporte, um elíptico, algo assim, que realmente se não tiver essa base bem sólida... Exatamente, machuca. Verdade. Pra gente chegando agora no finzinho, vou fazer aquelas perguntas rápidas, sempre que tem quase uma biblioteca aqui de tanto livro, e livro é conhecimento, todo mundo sabe. Uma pena que o brasileiro está lendo cada vez menos, né? Mas a gente está aí para modificar isso. Você tem algum livro que mudou a sua vida, algum livro favorito? Tenho sim, eu gosto muito do autor Augusto Cury, né, que ele é um psiquiatra, da área da saúde, então ele fala muita coisa, muitos assuntos variados, mas sempre vinculados com a saúde física, emocional. E um dos livros que mais me chamou a atenção dele foi o livro Inteligência Emocional, que é um livro, na verdade, para as crianças, que nos ensina a interpretar as emoções, né, e não anulá-las. Então é um livro bem legal para todos, não só para as crianças. Para a criança é fácil de executar o que o livro pede, porque a criança é uma cabecinha, é uma esponjinha, então a gente observa exatamente a reação do livro. Mas é um livro que todos nós deveríamos ler, porque ele faz nós nos conhecermos. Muitas vezes a gente está triste, acha que está com raiva. Muitas vezes a gente está com angústia e acha que está com fome. Muitas vezes está preocupado e acha que está com outra coisa. E nós não sabemos muito bem identificar os nossos sentimentos. Então esse livro para mim foi um divisor de águas. Foi mais fácil de entender e lidar com as pessoas no momento que a gente entende que existem muitas emoções que as pessoas não sabem transparecer. E às vezes as pessoas falam de uma forma, acham que estão irritadas, falam de uma coisa, na verdade não é. É um outro sentimento que a pessoa simplesmente só não sabe identificar. E se a pessoa tiver isso trabalhado, fica tudo tão mais fácil de se compreender e de compreender os outros também. Acho que a vida fica mais light um pouquinho. Nossa, adorei. Vou comprar no Kindle agora no caminho. Vale muito a pena. E muito eu bom. li uma matéria interessantíssima sobre Dubai, agora que Dubai está se reinventando ainda mais como um destino de turismo de luxo, tudo. E o príncipe lá colocou matéria obrigatória no colégio, inteligência emocional, assim como o jiu-jitsu é na educação física. Então são 2 coisas assim que tem tudo a ver, tanto porque o jiu-jitsu não só a parte física, tem a parte mental também. Então ele, visionário, mudou. Dubai era só o petróleo, virou destino de turismo, assim. Sim. E às vezes a gente realmente não sabe interpretar as nossas emoções. Não sabe? Eles se confundem, né? Se somam. Aí eu digo, não, só um pouquinho, eu não tô nervoso, eu tô com sede. É uma coisa lá, e a pessoa esquece, né? E fica focada naquele sentimento momentâneo. Então quando a pessoa consegue discernir o que é sede, o que é saudade, o que é raiva, o que é isso, o que é aquilo, fica tudo muito mais simples, porque a gente entende melhor o que a pessoa está passando no momento, né? A gente vê que na verdade a gente tem os sentimentos que a gente não consegue interpretar. Pergunta a pessoa o que houve, a pessoa diz nada. Ela acha que é nada. Eu tô meio assim. Ela acha que é nada realmente. Não tô bem hoje. Ela poderia dizer, não, sabe o que é? Meu pai aconteceu isso, aconteceu aquilo, minha mãe respondeu pra cá, no fim respingou em mim, tô aqui angustiado. Mas não sabe.
Então, e eu acho que a gente souber isso, fica tudo muito mais simples. As pessoas não são difíceis, as pessoas só não são entendidas. Não é verdade? As pessoas que têm problemas, né, que é só problema. A pessoa, todo mundo é legal, né? As pessoas que são hostis, são e tal, porque ela tá com alguma coisa mal resolvida. Se ela resolver, às vezes é o filho que tá mal, às vezes é a esposa, às vezes é o trabalho, às vezes é um problema de infância do cara que tá mal resolvido, e fica aquilo ali incumbido na pessoa, e tu acha que é a culpa da pessoa. E não é. É a culpa do inconsciente, de outras coisas que a pessoa nem sabe que existem. E quando tu vai mostrar aquilo da pessoa, a pessoa diz, nossa, abre os risos, a pessoa muda, vira outra pessoa. A gente vê com a dor, né? Mas a pessoa acha que é triste, acha que é depressiva, acha que não gosta do marido, acha que tá... Aí tu melhora a coluna, chega com um brinco toda arrumada. Parece outra pessoa, assim, um astral, parece que tá uma aura, né? Exatamente, levanta. E a pessoa tava com dor. Aí ficava mal-humorado, porque tava com dor, porque libera o hormônio, libera cortisol, que influencia outro hormônio, que corta a serotonina. Não tem como o cara ficar feliz, não tem jeito, é hormonal, orgânico. Então, no momento que a gente entende que o organismo é assim, que a gente muda, que quando muda um sentimento, muda a sensação e a percepção e tudo, fica tudo muito mais simples, né? Não precisa... Mente e corpo completamente interligados. Tudo interligado, não tem jeito. E a outra pergunta que me fez do livro aí? E no caso você deixar todas as maneiras de te encontrar, tanto o endereço, o telefone, eu vou botar tudo aqui na descrição. Certo. Tá, aqui nós somos da Casa da Coluna, unidade do Recreio, temos 2 unidades, Recreio e Copacabana. O site daqui é www.casadacoluna.com.br, lá tem os nossos telefones, nossos endereços, informações sobre o nosso método, que é o método DBT, método de desenvolvimento da biotensão, que é a tensão estrutural, corretiva e protetiva da postura. E nosso objetivo é eliminar as dores e desacelerar a degeneração do organismo, promovendo mais qualidade de vida e mais saúde e bem-estar de maneira geral. Perfeito, muito obrigado, Lucas. De nada, foi isso. Um enorme prazer. Todo meu. E a última pergunta que eu faço assim de supetão é o seguinte: quem você gostaria que eu entrevistasse? Uma pessoa, pode ser o porteiro dali do lado, pode ser o Barack Obama. Vamos pensar. Uma pessoa legal assim que eu acho interessante. Vai que a gente chega até. Álvaro Júnior. Álvaro Júnior. Isto. Que é o seguinte, ele é um cara que começou, era morador de uma favela e hoje em dia ele ajuda essa comunidade que ele morava, virou um empresário grande e hoje em dia ele ajuda, faz projetos sociais nessa comunidade, então ele faz uma coisa bem grandiosa lá e é um cara assim de tirar o chapéu para onde ele começou e aonde ele chegou. Perfeito. Mandarei mensagem, Álvaro Júnior, nos aguarde. É isso aí. Obrigado, Lucas. Nada.